Inabalável não significa que você não sinta, significa que aquilo que te firma é muito mais forte do que aquilo que quer te abalar. Posso entender? Esse é o nível de consciência com Deus que Ele quer nos levar. E essa semana passada, domingo passado, eu dei uma pequena direção aqui para a igreja, uma direção de Deus para a igreja. E eu expliquei um pouquinho sobre Daniel, né, que muitas pessoas falavam, eu mesmo falava, jejum de Daniel, mas aí eu me aprofundei e descobri que na verdade Daniel não fez um jejum de 21 dias com legumes. Daniel ele tinha um estilo de vida. Vocês estão prestando atenção? Ele tinha um estilo de vida. Daniel ele se alimentava sadiamente. Queridos, não se iluda, porque veja bem, o que Deus quer não é que você tenha um corpício maravilhoso que entra no manequim 36, muito para mulher, 40. Eu não entendo muito bem, mas vamos dizer, Deus não está preocupado com isso. Deus, presta atenção, irmão, as mulheres já ficam alvoroçadas. Deus está preocupado com como tu quer se sentir nessa situação. Se você tem 42 ou 50 ou 30, não importa para Deus. O que importa para Deus é você ter a consciência daquilo que você faz. Senão nós vamos fazer igual o Kleber Lucas cantando: Deus cuida de mim, não cuida dos meus filhinhos, Deus cuida de mim, lembre do meu dentinho e as ruguinhas aqui. Está aqui, mas eu sei, Deus cuida de mim, gordinho, careca, preguiçoso. Eu falo: para, meu irmão, não vem com essa historinha de que eu cuido de você, não. Eu cuido de você, mas você está vendo isso? Não, mas eu não sei o que está acontecendo, que a autoridade que eu te dei para governar sobre o seu corpício, você usou muito mal. Eu não reclamo comigo, não. Não escovou o dente, não deu para escovar. Alô? Talvez nem escove ainda. Não enxuga bem os seus dedinhos. Vai ter chulé. Meu Deus! Não é, meu irmão? Deus cuida de mim. E você reclama do corpo que você tem, ou da vida que você tem. Está tão difícil, você não quis estudar, está reclamando de Deus. Então começa agora. Agora não canta, Deus cuida de mim e reclama dele, sem falar o nome dele. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Veja, amigos. Deus cuida da gente. Quando Ele deu a direção para nós, como igreja, para mim pessoalmente, falando sobre essa coisa da reeducação alimentar, baseado em Daniel, eu achei fantástico. Primeiro, porque não se trata de um regime, porque é uma coisa espiritual. A Bíblia diz que entre todos os sábios que havia ali na Babilônia, ele se diferenciava. E ele falou para o copeiro lá: sabe por que a gente é diferente? Nós temos uma alimentação diferente, nós temos um hábito diferente, nós não nos deixamos levar pelos desejos da nossa carne absurdos. O problema, querido, que eu estou descobrindo, depois de uma semana fazendo essa dieta, que não é apenas deixar de comer legumes, mas assim, eu cortar uma coisa que você gosta muito, uma coisa que fala com você. Eu estou mal, quer saber? Eu vou comer um chocolate mesmo. Tem pessoas que falam isso. Eu vou dormir, que eu estou péssimo hoje. Não se trata apenas de uma questão de uma reeducação alimentar, trata de uma reeducação de vida. Por quê? Porque, queridos, quando nós estamos infelizes com o nosso corpo, com a nossa vida, com o grau de escolaridade, com o carro que eu tenho, com a casa que eu tenho, com a cidade onde eu moro, com o celular que eu tenho, a gente fica infeliz com tantas coisas, meu filho. O que Daniel está dizendo é que existe um limiar que nos foi entregue quando Deus criou a terra e falou: você vai governar sobre a terra. E a terra inclui você. Inclui sua casa, inclui sua família, inclui sua barriga, inclui seus olhos, a sua mãozinha, onde é que toca, o pezinho onde é que pisa, inclui os desejos, as vontades, as ambições, inclui todas as sensações. Você tem que governar sobre a sua vida, e Deus está nisso. E quando a gente tira ou organiza
uma alimentação, ou tira algumas coisas que estão nos absorvendo, seja televisão, seja celular, seja namoro, seja internet, seja o que for. Que veja bem, querido, se eu disser para você, você tem que parar de escalar por um mês. Opa, faça, não escalo nunca. Agora, se eu disser para você, reduz 50% do seu uso no celular, tu vai encarar? Vai encarar, meu irmão? Veja bem, queridos, Deus não está querendo o teu sacrifício. Deus quer que você seja feliz. Então, quando o pastor chega na igreja e dá uma direção, como é que você se sente? Aí sai daqui discutindo. Não tem nada a ver comigo, eu não vou fazer isso, eu não preciso disso, eu não sei nem para você. Mas sempre que o pastor fala essas coisas na igreja. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei hoje numa reunião. Você sabe quando é que uma direção vira proibição? Eu dei só uma direção. Mas tem pessoas que elas querem isso. Mas só fala alguma coisa para mim. Me manda orar 3 vezes por dia. Mas só fala para mim. Manda eu cortar chocolate. Mas só fala alguma coisa para mim. Queridos, as pessoas às vezes querem que você legisle sobre a vida dela. Nós estamos dando uma direção para uma posterior tomada de posição. Você vai ver o que vai acontecer nesses próximos 3 semanas. É uma direção, uma simples direção. Mas sabe quando a direção vira uma obrigação? Eu vou te dizer. Uma direção vira uma obrigação quando você não quer cumprir aquilo que foi pedido. Aí quando você não quer cumprir o que foi pedido, aquilo se torna um peso, uma obrigação, né? Se torna um jugo, uma intimidação, uma arbitrariedade. Isso pode acontecer em qualquer área. Eu estou falando apenas da reeducação alimentar de Daniel, mas eu posso falar, você precisa orar mais. Eu não sei porque você vai falar comigo isso. Por que que nós nos comportamos assim? Por que que nós impedimos a ação de Deus nas nossas vidas, a ponto de nos movimentarmos e remexermos tanto quando Deus nos dá uma direção? Isso é histórico na relação humana, na existência humana. Então, quando a gente não quer cumprir, a gente argumenta, a gente começa a questionar, e aí começa a discutir pelas tabelas, pelos WhatsApps da vida, pelos e-mails. Eu não concordo, acho que não é. Fica se levantando uma celeuma, como se fosse uma coisa absurda. Muitos acabam agindo como o profeta Balaão. E por não ter coragem de dizer para Deus, Deus, eu não penso dessa maneira, Deus, isso aqui, você se levanta contra a sua mãe, contra o seu esposo, contra o seu pastor, contra um líder dentro da igreja, você se levanta contra as instituições, você tem que culpar alguém. Alguém está querendo que eu faça uma coisa que o meu corpo não quer. O meu corpo está falando muito forte, a minha carne aqui está mandando dentro de mim, e o pastor vem me dar essa direção, agora eu estou infeliz, que eu descobri que eu sou guloso. Eu descobri que eu não controlo. Eu descobri que eu perdi o controle. Inteligência, irmão. Isso é inteligência. Ser crente não é ser burro. Quantos estão ouvindo? Quantos burros estão ouvindo? Ser crente não é ser burro. Ser crente não é ser infeliz, feio, ter mau gosto. Ser crente é saber o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo. E a grande diferença é como você enxerga as direções que Deus dá na tua vida. Porque senão você vai ficar lutando contra os homens de Deus, ou o teu pai, a tua mãe que dão direções, porque no fundo você não quer receber aquilo, você não quer cumprir. Por isso que você acha absurdo. Estou falando você, mas é para quem precisa só. Talvez um amigo seu na escola. Então, quando essas insubmissões, esses argumentos se levantam, fazem você desautorizar autoridades, se levantar contra pessoas que foram levantadas para abençoar a sua vida. Nós falamos hoje, é igual o trânsito.
Quando a gente não concorda, a gente faz uma bandalha, que se chamava antigamente, uma bandalhinha. Não pode entrar à esquerda, mas ninguém está vendo. Por quê? Porque eu não concordo. Veja, queridos, muitas pessoas se enganam acerca da palavra de Deus. E quando elas recebem direções do pai, da mãe, dos líderes, de um pastor, da Bíblia, de Deus é mais difícil. Aí elas jogam para os outros. Mas sabe qual é o argumento? Nós temos que ser livres para poder lidar, interpretar a palavra de Deus. É verdade. Está certo. Tem que ser livre mesmo. Na verdade, você não tem que ser. Você é livre. Só que a liberdade com Deus, ela traz uma responsabilidade. E a liberdade que traz responsabilidade, acontece contigo o que Jesus falou: aquele que o Filho liberta de verdade é livre. Por quê? Porque existem pessoas que querem ser livres, usando coisas que não deveriam usar, permitindo coisas entrarem no seu universo e não deveriam entrar. E aí elas acham que isso é liberdade. Mas a liberdade, existem duas facetas. Jesus falou, existe uma verdadeira liberdade. Existe uma falsa liberdade. Qual delas que eu estou vivendo? A verdadeira liberdade te conduz à escolha certa. E olha só, não é acertar sempre. A verdadeira liberdade, quando você escolhe a escolha errada, ela te dá a liberdade de voltar e fazer o certo. Não é um perfeccionista, um ajustado, um cara que nunca falha. Essa pessoa não existe. Ela existiu há 2000 anos atrás. O resto tenta imitar ele o tempo todo. E glória a Deus por isso, que somos nós. Então, de verdade, nós somos livres com Deus, mas isso traz responsabilidade para seguir uma verdade, não para exibição, porque eu sou uma pessoa certa, mas como exemplo para uma nova geração. Queridos, não se engane, Jesus nos libertou para nós sermos exemplo para uma nova geração, e eu falei isso hoje, não é jovem. Nova geração é composta de todas as pessoas, de todas as idades, que olha para um Deus de todas as gerações e diz, eu sou uma nova geração em Cristo Jesus. Eu sou uma geração que quer ver a volta de Jesus. Eu sou uma geração que olha para Deus e fala, Ele é o meu Senhor e meu Salvador. É lógico que existe o contexto da nova geração de jovem, mas existem jovens velhos, existem, como eu, um velho jovem. Obrigado. Aliás, esse é o tema, para quem ainda não viu o cartaz, está lindo, está lá no quadro do Congresso de Jovem esse ano, Atitude 2, que a gente não deixe passar, vir uma outra geração, não porque a gente tem que ser, porque eu não quero mais outra geração, não, eu quero ser uma geração que dá certo, eu quero ser uma geração que vai transmitir a palavra de Deus de uma forma honesta, digna, honrada, quero usar uma outra palavra, saborosa. Vocês estão ouvindo? Sabe o que eu quero, irmão? Vou falar para você, meu coração, eu quero transmitir um evangelho saboroso. Eu não quero trazer um evangelho para você chato, careta, quadrado, legalista. Eu cumpro, só Deus sabe como tu está cumprindo, depois fica vigiando quem cumpre, quem não cumpre. Não, eu quero que você seja livre e aprenda que a liberdade deixe que as pessoas tomem as suas decisões, porque elas também são livres. Quantos estão ouvindo até aqui? Então, eu queria que você soubesse o que Deus pensa a seu respeito. Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios 3. Aleluia. Agora, eu não sou nada bom com equipamento eletrônico. Segunda de Coríntios 3, versículo 18. Veja, Paulo vai dar um toque aqui muito interessante daquilo que Deus acha que você tem que ser, eu e você. Ele está falando primeiro dos judeus, que os judeus estavam cegos. Vamos pegar no 15 que você vai entender. Até hoje,
quando os judeus leem Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Ora, o Senhor é Espírito, aonde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade de verdade. Mas todos nós, diga eu, todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos, preste atenção. O que é que Deus espera de mim? Primeiro, eu nasci para adorar o Senhor. Adorar não é ficar só ajoelhado. Adorar é servir. Adorar é se entregar, é se apresentar. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim é que eu seja isso para o mundo ao redor. Deus espera de mim que Ele me faça bonito, para que a beleza que eu tenha não seja só essa aparência. Que a minha beleza não seja só me olhar no espelho e achar lindo, maravilhoso, fantástico. E quando você olhar para mim, você veja o quão maravilhoso eu sou. Ele está falando, o que eu espero é que quando as pessoas olharem para você, você reflita a mim. Sabe o que Deus espera quando você olhar para a gente? Quando o mundo olhar para a gente, que a gente reflita isso aqui, ó. Está dando para ver aí? Eu não sei. Pensei em casa, mas não testei. Está dando para ver aqui? Quando a pessoa olhar para a tua cara, ela tem que ver isso aqui, ó. Peraí, rapaz. Aí. Dá para ver, não? É isso aí. Que a glória de Deus seja vista em nós. Quando o mundo olhar para a gente, eles têm que ver como se fosse no espelho. O quê? Aquilo que eu vejo da parte de Deus para a minha vida. Aquilo que Deus é para mim todos os dias na minha vida. A glória de Deus resplandecendo em mim. Eu não mereço, não merece mesmo. Ele não fez isso porque você merece. Ele fez isso porque Ele merece. Ele fez uma criação linda e nos escolheu para viver com Ele para sempre, apaixonados por Ele. Mas é isso que a igreja está vivendo? A gente precisa mudar, irmãos. A gente precisa querer. Eu sei que muitos aqui estão querendo viver isso. O Gandhi falou uma coisa uma vez que eu odiei, mas eu tenho que ser honesto. Ele falou, se não fossem os cristãos, todo mundo seria cristão. É difícil ouvir isso. E quando ele fala cristão, inclui tudo, católico, espírita cristão, tudo que fala Jesus, ele falou isso. O problema do cristianismo são os cristãos. Mas não pode ser assim, irmãos. A Bíblia nos ensina o oposto. Ela diz exatamente o oposto a isso. Olha o que Deus espera que nós sejamos. Abra sua Bíblia lá em 1 de Pedro 5, que por acaso é a devocional de hoje. Quantos fizeram a devocional hoje? 1 de Pedro 5, versículo 1, diz aqui, aos presbíteros, vou ali no banheiro, não, presta atenção, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, como que sou também um presbítero, Paulo está falando, com eles, testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar, eu digo para vocês, presbíteros, apacentem o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não por desejo, por necessidade, mas voluntariamente, nem por ganância, mas de um ânimo pronto. Olha só como isso aqui já traz uma confusão com o evangelho moderno hoje, pelos escândalos que a gente tem ouvido. Nem tendo como domínio sobre a herança de Deus. Olha que incrível. Eu não tenho que tratar vocês como se eu pudesse resolver o problema de vocês. Pastor, você não foi lá. Pastor, você tem que ir. Vai você. Pastor, uma situação aqui. Vem aqui para orar. Ora você. Eu não sou o dono. Eu sou um mensageiro. Você também. Olha só que incrível. Ele está falando... nem como se tivesse domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quantos estão ouvindo aqui? Presbíteros, pastores.
Quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, quantos jovens tem aqui? É contigo agora. Agora é jovem mesmo. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos. Olha para mim. Pô, brincadeira, né? Sede submisso a mim, irmão. É bênção para você. Submisso, eu não vou fazer você gato e sapato, não. Eu não vou passar por cima de você, não. Mas talvez vou dizer algumas coisas para você em alguns momentos que você não vai gostar. Mas as pessoas ficam todas assim. Presta atenção, querido. Jovens, sejam submissos. Agora, olha que coisa incrível. Quem não é jovem, não é ancião, fica com nem é presbítero. Sede todos sujeitos uns aos outros. Todos. Quantos são parte de todos aqui? Todos. Alô? Todos. Todos nós fomos chamados para ser sujeitos uns aos outros. Por quê? Porque isso é segurança, isso é agradável, isso é maduro, isso é confiável. Se nós aprendemos a andar nessa submissão e nessa sujeição, onde ninguém é melhor do que ninguém, nem pastor, nem presbítero, nem o mais simples que acabou de entrar na igreja, todos nós, aos olhos do Senhor, somos iguais. Eles olham para nós e falam: eu estou apaixonado por vocês. Mas eu já tenho algum tempo, mas que tempo demais, você está falando demais. Nós somos apaixonados pelo Senhor, nós aprendemos o caminho da submissão e da sujeição. Preste atenção. Semelhantemente, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, aos jovens, revestivos de uma humildade. Olha aqui a chave. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Por isso, igreja, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, quando você se sujeita a uma injustiça, a uma circunstância qualquer, até um líder que você acha que você deveria ser o líder e não ele, Deus está falando, essa sua atitude de humildade vai te trazer maturidade, e é aquilo que você pensa que é uma humilhação, na verdade é uma exaltação. As pessoas não querem isso, elas querem achar um monte de coisa, e elas vão até enquanto elas estão concordando. Se um dia tu esbarrar no carinho dela, e a gente esbarra, já era, não aceita, vai embora, sai do emprego, sai da faculdade, larga um relacionamento, abandona a igreja, abandona Deus. Por quê? Porque esbarrou no seu carinho. Você quer o quê? Um Deus paternalista que concorde com tudo que você faça? Deus não vai fazer isso jamais. Agora, ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Sabe o que é isso, irmão? Ele está dizendo: se por acaso você não concorda, se por acaso alguém te magoa, se por acaso alguém te injuria, se por acaso você injuria alguém, se alguma coisa está ruim, ele está dizendo: traz para mim, lança sobre mim a sua ansiedade. Eu tenho cuidado de você. Mas uma pessoa que não é humilde, ela não reconhece que Deus cuida dela, cuida de mim. Deus cuida de mim, essa é só na música do Kleber Lucas. Estou aqui gordo, feio, careca. Deus cuida de você, querido. Agora, se você não fizer a tua parte, não reclama não. Veja, ele diz: lança sobre mim toda a tua ansiedade, eu tenho cuidado de você. Seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todas as pessoas na terra. Todos os irmãos, todos os cristãos, da maior patente que se acha, a maior patente, ou do mais humilde, ele está dizendo: em toda a terra as pessoas sofrem os mesmos assédios. Lança sobre ele a sua ansiedade, ele tem cuidado de você. Deus está te chamando para uma confiança absoluta. Mas ele começou falando: meu filho, se você quiser chegar nesse lugar, seja um exemplo. Vocês estão ouvindo? Nós não fomos chamados para ser crentes sentados no banco, ouvindo uma palavra, dizendo amém. Nós fomos chamados para ir para o mundo e testemunharmos de Cristo, não apenas por palavras, mas por atitudes, por caráter, demonstração de caráter diante das ações diárias. É isso que o mundo quer ver em nós, amigos. O mundo quer olhar para a igreja e muitas vezes não vê diferença.
Veja, presbíteros, jovens, todos. Mas o Paulo também fala uma coisa para o Tito, muito legal. Abra para mais um texto, em Tito. Hebreus, Tito, Hebreus, antes de Hebreus. 2, versículo 7. Tito, logo antes de Hebreus ali. Timóteo, Tito, Hebreus. Antes de Hebreus, depois de Timóteo. Tito 2, versículo 7. Quantos acharam aí? Eu vou esperar aí. Vou ali embaixo tomar um café e volto. Alô? Tito 2, versículo 7 diz: em tudo. O que é tudo para você? Tudo. Sabe o que é tudo? Na festa de formatura. Sabe o que é tudo? Trabalhando no caixa. Sabe o que é tudo? Quando alguém te der o troco errado. Sabe o que é tudo? Quando ninguém estiver vendo você na madrugada na internet ou na Sky. Sabe o que é tudo? Quando você tiver uma chance de ser honesto e ser desonesto. Ele está falando em tudo, todas as coisas da nossa vida, em tudo que você vive na terra, seja um exemplo. Está vendo, irmão? Isso é radical. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Você ser exemplo. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, nas questões bíblicas, mostra incorrupção, integridade, gravidade é integridade, sinceridade. Olha só, linguagem sã e irrepreensível. Para quê? Para que o vosso adversário não se envergonhe e não tenha nenhum mal que dizer de você. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Defraudar significa fazer a pessoa sair da vontade de Deus. Essa palavra também é usada sexualmente. Por que os jovens não querem vir para a igreja? Muitos. Porque eles querem ter o que eles chamam de liberdade. Outro dia eu estava vendo naquele canal Off, umas jovens surfistas, elas viajam o mundo inteiro surfando. E aí eu fiquei olhando, as meninas bonitas, eu fiquei pensando, essas meninas são muito inteligentes. Duvido que elas vão casar e ter um monte de filho rápido. Elas vão viver a vida, vão curtir, vão passear. Agora, tem algumas pessoas hoje em dia, que eu achei que isso tinha morrido de uma geração lá atrás, que acha que a liberdade está em ficar com todo mundo, beijar todo mundo, transar com todo mundo. Não, mas de camisinha. Aí, sabe o que vai acontecer? Bum! Ou a pessoa amadurece uma vez e segura a criança, ou larga na mão da avó. Queridos, isso não é liberdade. Liberdade da parte de Deus, que não é careta, que chama o jovem para ser livre, é responsabilidade. É construir a tua vida, meu irmão. O tempo está passando e a coisa não acontece. Você vai, vem, não acontece. Parece que você foi condenado a ser uma pessoa de insucesso. Ninguém acredita em você, você está sempre com altos e baixos, mas Deus olha e fala, mas até quando? Porque isso não depende de Deus, depende de você. Deus falou para Josué, quando Moisés morreu, até quando tu vai ficar chorando? Josué era um líder maravilhoso. Para, levanta, enxuga as lágrimas, porque você vai fazer o povo de Israel ter sucesso. Mas então não é Deus? É Deus através de gente. Deus está no céu e delegou para nós termos sucesso na terra, na palavra, no conselho, no manual. Usa o manual e você não vai se frustrar. Banca os perteleco, que você vai ficar com altos e baixos na vida. Fica vivendo uma vidinha de Deus lá na China e você no Japão. Fica vivendo quando você quer. Não vai dar certo, irmão. Não dá certo. Deus, ele é maravilhoso, mas ele tem que ser provado, saboreado. Deus é bom, mas é bom para quem prova. Como é que tu vai dizer se aquela laranja está doce ou se ela está ruim? Se você não pegar ela, abrir, chupar ela.
Você tem que testar, mas não é testar vindo na igreja. Vir na igreja não resolve nada, meu irmão.